Boa noite a você que está em casa. Aqui é o nosso catecismo para adultos, a pré-catequese para adultos. Então foi proposto pela Paróquia Santa Cruz essa preparação para a catequese para adultos. Antes de começar, vamos implorar a ação do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então a paróquia nos mandou esse folder explicativo sobre o beabá do batismo. Então, quer nos informar nessa primeira parte por que as famílias querem batizar os filhos? Nós sabemos, não sei se você sabe, a gente vive em um país de tradição católica. Então, existe um hábito já nas famílias que vem se caindo, mas de procurar a igreja para batizar. Esse é o sacramento que ainda é procurado, diferente de outros sacramentos que já estão sendo muitas das vezes abandonados pelas pessoas. Então, o folder fala: quando a pessoa vier atrás de você, que é do grupo de 30 famílias, que é da Igreja Católica, você pergunta: mas por quê? Você sabe a importância do batismo? E aqui fala: buscar a criança, batizar a criança é muito importante. É receber a graça de Deus e viver a bênção de Deus. O batismo é o primeiro sacramento do cristão. Existem outros sacramentos a seguir, que é a comunhão, a confissão e crisma. Então você vai puxar a pessoa que você vai informar que não existe somente o sacramento do batismo, mas ele é a porta de entrada para outros sacramentos, para crescer na vida cristã. A vida cristã é como se fosse de uma planta que é lançada a semente e ela vai crescendo aos poucos até formar uma frondosa árvore. Então aqui fala sobre a importância dos mandamentos da igreja. Você vai citar com a pessoa, você que é católico, devemos saber os mandamentos da lei de Deus, mas devemos também saber os mandamentos da igreja, que são esses: participar da missa, da celebração dominical, confessar-se ao menos uma vez a cada ano, comungar-se ao menos na Páscoa do Senhor, jejuar e fazer penitência como manda a igreja e contribuir com o dízimo, ajudar a paróquia local, a igreja local. Isso aqui vale lembrar para vocês que são coisas básicas que todo católico tem. Não quer dizer que, por exemplo, comungar ou confessar uma vez no ano, você vai fazer isso se você tem condições de confessar. Você sempre deve, quando necessitar, dar confissão. Mas para o católico, pelo menos, é o básico do básico de se fazer isso. Então todo católico participa da missa, quebrando assim uma cultura do Brasil, infelizmente, que é católico de festa de padroeira, católico que participa da missa nos períodos de quarta-feira de cinza, do dia 2 de novembro, dia de finados, ou dias especiais de festa de santo de padroeiro. Todo católico celebra a sua festa semanalmente, dominicalmente, pois é o dia que Cristo ressuscitou, o dia que Cristo venceu a morte. Por isso que nós vamos à missa, com o intuito de adorar a Deus primeiramente, com o intuito de celebrar a nossa salvação, porque por causa de nós Ele morreu e ressuscitou, com o intuito de fazer nossos pedidos, é o terceiro intuito da missa, prodígio da missa, e o quarto e último é o intuito de justificação ou santificação da missa. A missa nos santifica. Nós somos amigos de Cristo. Ele fala: não vos chamamos mais de discípulos, mas de amigos. Temos uma relação com Deus. E isso é importante, porque nós não somos alheios às coisas de Deus, e sim participativos.
quando fala confessar-se ao menos uma vez por ano, devemos estar cientes que, depois que Jesus, nosso Senhor, nos salvou através do sacramento do batismo, não é que a gente vai deixar de pecar, a gente sempre vai ter as quedas. E foi no domingo da ressurreição que Jesus conseguiu para nós a confissão, o perdão dos pecados. Devemos ter ciência que somos pecadores, que somos falhos e precisamos da misericórdia de Deus. E essa misericórdia é achada através do sacramento da penitência, que ao menos uma vez por ano, e nas grandes festas da igreja, que é a Páscoa ou o Natal, você pode escolher ou você pode fazer essas duas grandes confissões anuais. Agora já está se aproximando do período do advento, da preparação do Natal, já é uma boa justificativa para se preparar e confessar. Comungar ao menos na Páscoa, participando do Tríduo Pascal, é outro mandamento da igreja. Devemos sim, claro, quem pode, a mesma coisa, mesmo mandamento não da confissão. Quem pode se confessar, que é ou uma pessoa casada pelo matrimônio, ou uma pessoa solteira, desimpedida, pode se confessar. Jejumar e fazer penitência. Os jejuns obrigatórios são dois, da quarta-feira de cinzas e da sexta-feira da paixão. Penitência pode ser feita o ano inteiro. Mortificação. Por exemplo, eu posso deixar de comer alguma coisa que me agrada. Ou eu posso jejumar simplesmente nas quartas e nas sextas-feiras. Todos os dias pode ser dia de jejum, exceto o domingo, que é dia da Páscoa do Senhor. O último é contribuir com a igreja, contribuir com o dízimo, conforme o costume da igreja. O nosso costume aqui é devolver em dinheiro, contribuir, ajudar na igreja. O teto da igreja caiu, Deus o livre guarde. Devemos ajudar, porque nós somos cristãos. Assim como a casa da nossa mãe precisa de reparos, também devemos fazer com a igreja. Ela é a nossa mãe. A construção da igreja representa a maternidade, a mãe que envolve seus filhos. Por isso que quando a gente vai geralmente para o interior, ou até aqui em Aracaju, a igreja está no coração da cidade, como uma mãe que abraça seus filhos. Devemos ter essa relação com a igreja. Ela é nossa mãe, nós somos seus filhos. E ajudar a igreja nas suas despesas é obrigação. Obrigação. Não adianta, meus irmãos, ser católico e não ajudar a igreja. Todas as obras católicas, todas as basílicas, até a do Papa, teve contribuição do povo. Todo o povo católico contribui. Na igreja nunca estipulou preço. Você pode dar aquilo que seu coração pede, aquilo que for da sua necessidade. E aqui fala, né? No conteúdo que você vai, como o nome, sugestionar a pessoa, convidar, bem explicativo que a nossa paróquia desenvolveu sobre as questões de como você chegar até aos pais dessa criança. Aqui nos fala sobre o porquê que devemos obrigação da igreja. Se lembre, no capítulo 9, versículo de 1 a 16, se eu não estou enganado, vou até abrir aqui a leitura. Atos dos Apóstolos. João. Pronto, Atos dos Apóstolos 9, até o versículo 8, fala sobre a conversão de Saulo. O porquê que a igreja tem autoridade sobre os cristãos. Quando Saulo perseguia a igreja, que é São Paulo, ele perseguia os discípulos, ele perseguia os apóstolos de Nosso Senhor, apareceu a caminho de Damasco
como que uma luz que encandeou seus olhos e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí a gente vê, por que perseguir Cristo, se Saulo perseguir os seus discípulos? E ele, Saulo, vai dizer: mas quem é o Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem você persegue. Então Jesus aqui deu a característica da igreja. Ela é divina, ela é corpo de Cristo, ela é a esposa de Cristo. Assim como está lá em Gênesis, que o homem deixará sua mãe e seu pai, a mulher deixará o seu pai e sua mãe, e eles se formarão uma só carne. Assim Cristo é unido à igreja, de tal forma que ele é a igreja e a igreja é ele. Então é um laço matrimonial que existe entre a igreja e entre Cristo. E quem é a igreja? Sou eu e você. Somos a esposa de nosso Senhor. E tudo que vier de perseguição à igreja, persegue a Cristo. Tudo que vier de perseguição a Cristo, persegue a igreja. Então a igreja comanda em certos níveis para a nossa vida e nossa salvação. É o que está escrito aqui na passagem de Lucas, capítulo 10, versículo 16, que fala sobre depois da missão dos 72 discípulos, Jesus disse: quem vos ouve, ou seja, quem ouve aqueles que eu enviei, a mim ouve. E se ouve a mim, ouve aquele que me enviou, que é Deus. Então a igreja tem autoridade de ensinar nessa terra sobre tudo aquilo que é a doutrina e dogma da fé. Por isso que a igreja pode mandar. Entende essa palavra? Às vezes a gente tem uma rejeição porque a gente vive em um país democrático. Agora está tendo as eleições dos Estados Unidos, a gente está a caminho das nossas eleições, mas o mandato, a obediência é o ouvir aquilo que Deus nos ouve. E por que a igreja? A gente não podia ir por Jesus, seria tão fácil? Seria. Mas Deus não quis ser assim. Deus quis ter intermediários para chegar até nós. Assim como Ele escolheu Maria, assim como Ele escolheu José, assim como Ele escolheu 12 apóstolos, Ele fez intermediário. Ele é a escada que sobe até Deus. Mas para uma escada ser bem completa, ela tem degraus. 1 degrau, 2 degraus, 3 degraus, infinitos degraus. Os degraus são os santos, os degraus são os apóstolos, que dependemos deles para subirmos até Deus. Bem assim, também é a igreja. A igreja é os degraus que formam essa escada que é nosso Senhor, que no cume, na cabeça está Jesus. Então é claro que dependemos. E Jesus quis e Ele quer que a nossa salvação dependa primeiro dos homens. Porque Ele nos salvou. Mas Ele delegou sua salvação. Ele delegou a igreja. Então, meus irmãos, quando a gente fala com essa mentalidade às vezes protestante, de dizer só Jesus salva, não sei o quê, não é de total errado, mas como é o nome? É uma deturpação daquilo que Deus faz. Deus quis depender dos outros. Deus quis depender de Maria. Maria era alguma coisa dentro de Deus? Nada. Mas Deus quis depender dela. A grandeza de Deus é essa. Ele quis depender de uma mãe humana e de um pai humano, que é José. Então, quando a gente não quer depender dos outros, entre nós, que somos carne, osso, carniça, podemos dizer assim, a gente quer ser mais do que Deus, que fez o mundo inteiro. Então a gente não tem humildade para a gente se colocar. Se o próprio Deus que fez o mundo dependeu dos outros, por que eu não dependo? Porque eu não quero ouvir. Isso é soberba. Isso é o orgulho. E existe uma pessoa que tem o orgulho por si só, que é Lúcifer. Então quando a gente faz essas coisas por pura soberba, a gente cumpre aquilo que o próprio demônio quer, que é não depender de ninguém. Eu não dependo de ninguém, eu sou aquele que sou. Uma deturpação, uma macaqueação de Deus. Somente Deus em si, Ele. Eu sou aquele que sou eu em mim mesmo. Mas eu
Luiz Henrique, sou eu, dependendo de mãe, de pai, da sociedade. Tudo que está em meio, eu dependo. Então eu não sou propriamente alguma coisa. Então é necessário ter humildade. E por isso que existe, Nosso Senhor deixou a sua salvação à igreja. Antes de subir, ele disse: ensinai a todos e fazer discípulos em todas as nações. Ele podia pegar uma Bíblia, botar debaixo do braço e dizer: irmão, se salve. Jesus podia, de um instante assim, podia anunciar o evangelho a todo mundo, mas Jesus não quis isso e não quer, porque Deus depende dos outros. Isso é a grandeza de Deus. Então aqui fala que quem ouve a igreja, ouve a nosso Senhor. Então, ela tem autoridade diante de nós como os seus filhos. Então é isso que eu gostaria de falar para vocês.